Irmãos e irmãs, o uso publicitário da espiritualidade, e hoje nós vamos falar de mais dois aspectos ou disciplinas desta espiritualidade, que é a oração e o jejum. Começando com a oração, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 5 ao verso 8, vai aparecer aí na tela para vocês o texto que nós vamos ler agora lá do Sermão do Monte. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você fez ou faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Jesus aqui não está ensinando uma oração privada, uma oração individualista, mas ele está procurando desmascarar a mesquinhez do uso publicitário da oração para prestígio pessoal, para buscar aí os olhares para si mesmo. Assim era o estilo dos hipócritas no tempo de Jesus. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Jesus conhece o coração humano, orienta primeiramente em como não devemos orar. Então não devemos primeiramente não orar como os hipócritas. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O termo grego utilizado aqui por Jesus, quarto, lá no grego é tameion. Tameion é um depósito subterrâneo, aquele lugar que guardamos as nossas coisas que não queremos deixar à vista das pessoas, ou então aquele lugar onde guardamos as nossas coisas preciosas e por isso não pode também ficar exposta. É um lugar onde só tem acesso quem é íntimo, quem partilha da nossa intimidade. É o lugar onde me sinto seguro, sem medo de se expor. Orar no Tameion não é apenas orar num lugar, é orar como uma condição interior de total transparência diante do Pai, diante do nosso Deus. É o estado de ser acolhido pelo Pai, na privacidade da vida, na intimidade solitária. Lugar onde não preciso representar, usar máscaras, nem esconder alguma coisa de Deus, pois me conhece melhor do que eu mesmo. Orar no lugar secreto é a oração confidencial, aquela que somente o Pai percebe, somente aquela que o Pai recebe. É uma disciplina espiritual que nos ajuda a crucificar o exibicionismo e a hipocrisia. Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, falando sobre esta passagem aí do Sermão do Monte, ele dizia que a oração é o secreto absoluto, é a oração totalmente oposta à publicidade. Portanto, a oração não depende do ambiente, mas depende da ambiência. Ou seja, ambiência não tem a ver com um local específico, mas com um ambiente acolhedor, seguro, que gera confiança, saúde emocional e espiritual. É o ambiente preparado para esse encontro do pai com o filho, do filho com o pai. Por isso, não depende de um lugar específico, de gestos padronizados, nem de formas unificadas. Quando vivo
essa relação íntima e pessoal com o Pai, eu posso orar então no quarto, no tameion, ou fora dele, ajoelhado ou não, com lágrimas ou sem lágrimas. Eu costumo dizer, deitado, debaixo d'água, da forma que estiver, aonde estiver. Pode ser num deserto solitário ou numa noite silenciosa, porque o importante não é o lugar, mas a minha relação com o Pai, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com o Senhor. Na oração, o importante não sou eu, mas o Senhor com quem eu estou me relacionando. É isso que é importante, é essa relação. A oração, como uso publicitário, é aquela que eu oro para mim mesmo, aquela que eu oro pensando em mim mesmo, para que vejam em mim, então, a piedade, para que vejam em mim o compromisso. O que, no fundo, eu estou querendo é que vejam somente a mim. Eu finjo ali, eu mostro que estou orando para o Pai, mas na verdade estou orando para mim mesmo, porque sou eu que estou aparecendo, porque sou eu que quero aparecer. E por isso Jesus também orienta, não orem melhor como os gentios ou como os pagãos. E ele diz, nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Há duas questões básicas nesta fala de Jesus. No caso dos religiosos hipócritas, está a questão do mérito. Por isso oram nas sinagogas, nas ruas, nas praças, para serem percebidos pelas pessoas, se entendem como pessoas que têm méritos, que são ouvidas, que são recebidas diante de Deus. No caso dos pagãos, por sua vez, apelam para a crença em seus métodos. Acham que se ficarem repetindo, falando muitas coisas, muitas palavras, serão então ouvidos. E essa é a primeira questão, a repetição como forma de tirar ou alcançar a bênção de Deus. Acham que se ficar repetindo, falando, pedindo, insistindo, é que Deus então, ou a divindade, vai então derramar a bênção, vai então fazer algo em seu favor. A segunda questão é que no paganismo, o adorador relaciona-se com o sagrado, com a concepção de que ele, no caso o adorador, tem controle sobre a divindade. Desculpa, tem controle sobre o sagrado. Fica fácil de compreender isso, pois as divindades não passam de ídolos. Portanto, são entidades sem inteligência, sem vontade, sem iniciativa, sem vida, sem poder algum. Sendo assim, quem ora para essas entidades define a partir dos seus próprios interesses o que essas divindades devem fazer. Essa é a chamada relação utilitária entre o cliente e o seu ídolo. É uma relação que busca manipular, ou negociar, ou determinar o que o ídolo deve fazer, o que o sagrado deve fazer em favor daquele que está ali fazendo o sacrifício. Por isso, Jesus está dizendo que quem ora ao Pai, repetindo palavras, jargões e fórmulas na tentativa de chamar a atenção de Deus, de inclinar Deus aos seus desejos, estão orando à semelhança dos pagãos. Por isso, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E nessa oração, ele não só nos ensina como orar, mas também o que nós devemos orar. Não é só um exemplo, mas o que nós devemos realmente orar ao nosso Deus. E nós já meditamos nesta oração e por isso não falaremos dela aqui. E aí sugiro que você busque aí na relação de vídeos do YouTube aí da IPI da Vila, o vídeo sobre andar com Deus, com esse tema andar com Deus. Ali são 2 vídeos que falam sobre esta oração do Pai Nosso, essa oração que é mais que modelo, mas é a oração que nós devemos sempre
orar. É a oração da fé, da confiança que o Pai, que é nosso, sabe de todas as nossas necessidades. Portanto, é assim que nós devemos orar, com esta fé de que o Pai já está cuidando de tudo, que a sua mão está estendida sobre nós. Por isso, irmãos e irmãs, não caiam na tentação de transformar a oração do Pai Nosso numa reza, numa fórmula repetitiva, senão estará orando como os pagãos, porque pensam que de tanto orar, que de tanto repetir, que de tanto falar palavras, Deus vai atender aos seus pedidos. Sobre o uso publicitário da espiritualidade, Jesus também chama a atenção para uma outra prática espiritual ou disciplina espiritual, que é o jejum. Jejum, um exercício do despojamento máximo. Lá, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 16 a 18, Jesus diz assim, sobre essa questão: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. A semelhança de outras disciplinas espirituais, o jejum não é um instrumento de barganha com Deus, de troca com Deus, um negócio com Deus. Também não pode ser um mecanismo de publicidade pessoal. O jejum deve ser praticado como uma devoção, consagração do discípulo, da discípula a Jesus. O jejum tem perdido importância nos nossos dias. São poucos que têm essa prática. No entanto, ele é tão importante como a oração e o ajudar as pessoas, o dar aquilo que Jesus vem nos ensinando. Richard Foster, ele é um estudioso da espiritualidade cristã, e ele já escreveu vários livros, e um deles é a Celebração da Disciplina. E neste livro ele escreve o seguinte: o ensino de Jesus sobre o jejum estava diretamente no contexto do seu ensino sobre o dar e o orar. É como se houvesse uma quase inconsciente suposição de que dar, orar e jejuar eram todos parte da devoção cristã. Não temos maior razão para excluir o ensino do jejum do que o temos para excluir o dar e o orar. Ou seja, se não excluímos da nossa prática espiritual, das nossas disciplinas espirituais, o dar, né, o oferecer a mão, ou estender a mão para as pessoas, ajudar o necessitado, a oração como comunhão com Deus, não devemos também tirar da nossa disciplina espiritual a prática do jejum. Se praticamos o dar e o orar como mandamento de Jesus, devemos fazer o mesmo em relação ao jejum. Mas afinal, se o jejum não serve para barganhar com Deus, para fazer troca com Deus, para alcançar um benefício de Deus, se não serve para mostrar às pessoas a minha piedade, o quanto eu sou compromissado com Deus, para que serve então o jejum? Jejum é contrição. O jejum nos coloca diante de Deus, mas também nos coloca diante de nós mesmos. Deus sabe quem nós somos, Ele sabe se somos sinceros em nossa prática espiritual do jejum. Mas nós sabemos? Eu acredito que nem sempre nós sabemos quem realmente somos e aquilo que abriga, né, o nosso coração, as motivações do nosso coração. Jeremias 17, no verso 9, diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso. O jejum
Portanto, irmãos e irmãs, serve como um elemento material que nos ajuda a desvendar aquilo que está no nosso interior, aquilo que não percebemos, as motivações mais escondidas, aquilo que chamamos sempre de os porões da nossa alma, aquilo que não percebemos, mas está guardada lá. Existe o jejum por várias coisas, mas o jejum, ele é acima de tudo consagração. Existe o jejum por arrependimento. É quando a pessoa peca e se arrepende e através do jejum coloca a sua vida diante de Deus, porque está entristecido, enojado com o pecado, está arrependido do seu pecado, então quer colocar a sua vida diante de Deus, consagrando a sua vida ao Senhor, e ele então pratica essa disciplina espiritual. No Antigo Testamento, os judeus, quando queriam mostrar o quanto estavam arrependidos em relação ao pecado, eles se vestiam aí de roupas simples, que na tradução Revista Atualizada diz que eram roupas de pano de saco, jogavam cinzas sobre a sua cabeça e faziam ou praticavam o jejum. O jejum nos expõe diante de Deus e de nós mesmos. Jesus dá então uma nova interpretação, ou então atualiza essa prática, dizendo que, mas você, quando você vai jejuar, em vez de ficar ali mostrando uma cara triste, em vez de se vestir de pano de saco, em vez de jogar ali cinzas na sua cabeça, lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. O jejum é entre você e Deus. O jejum é consagração da nossa vida com Deus. Consagrar a vida a Deus não precisa de holofotes, não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento das pessoas ao nosso redor. Jesus, que conhece o coração humano, diz que quando você jejuar, não precisa mostrar a ninguém. Não precisa fazer cara feia, fazer cara de quem está sofrendo, até porque jejum não é e nunca será sacrifício. O único que fez um sacrifício vivo e eficaz, único, suficiente para nós, foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus não exige nenhum sacrifício de nós, mas entrega, doação da nossa vida. Portanto, Jesus diz: lave o rosto, penteie o cabelo, para que ninguém fique sabendo. Jejum é entre você e Deus, somente você e Deus. Jejum é a renúncia do alimento, coisa tão básica para a nossa vida, onde nós dizemos a nós mesmos o quanto estamos dispostos interiormente, lá no nosso interior, a se entregar e depender única e exclusivamente do nosso Deus. E mais, o jejum deve vir sempre com a oração. Jejum e oração estão intimamente ligados. É indivisível isso. Jejum sem oração é dieta. Jejum vem sempre com a prática também da outra disciplina espiritual, que é a oração. Oração. Ou seja, nós jejuamos, nós nos colocamos diante de Deus ali, diante da presença do Senhor, e fazemos isso não só nos abstendo ali do alimento, mas também em oração diante do Pai. Jesus, no início do seu ministério, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Não só jejuando, mas também orando, buscando a presença do Pai. Lá em Marcos 9, 29, Jesus, então, falando aos discípulos sobre ali a possessão demoníaca, e ele faz, então, essa referência. Esse tipo de espírito só pode ser expulso com jejum e oração. Lucas, ao relatar sobre a escolha de Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, 1-4, Paulo e Barnabé, pela igreja de Antioquia, foram escolhidos ali para a primeira viagem missionária, e eles fizeram isso com jejum e oração. Jejuar
não é somente uma abstinência de alimentos, mas é uma entrega da nossa vida nas mãos do nosso Deus. É uma atitude de despojamento daquele que ora e resolve depender exclusivamente do Pai. No jejum, demonstramos para nós mesmos que a nossa vida depende muito mais do pão espiritual do que do pão material. Porque o pão material nós podemos abrir mão, podemos ficar sem ele por algum tempo, até por alguns dias. Mas o pão do céu, jamais. Esse nós precisamos todo dia, todo momento, toda hora, todo minuto, todo segundo, porque sem o Pai, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada somos e nada podemos fazer. O jejum é um instrumento capaz de nos ajudar a descobrir a importância e a suficiência da oração. É a possibilidade de se viver alimentado por valores e sentimentos espirituais que tornam a existência mais integral e plena. Quando nós jejuamos, o corpo então denuncia o quanto dependemos do alimento material. Da mesma forma, denuncia o quanto nós necessitamos do alimento espiritual, da oração e de uma íntima comunhão pessoal com o nosso Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o único indivisível Deus que habita no nosso coração. Concluindo, Jesus, através da sua vida e ensino, ele mostra que todos nós corremos o risco de fazer uso da publicidade em nossa vivência da espiritualidade. Todos nós corremos esse risco. Não há nenhum que possa se safar, não há nenhum que possa dizer eu jamais, né, como Pedro dizia, né, e pregamos domingo, eu jamais. Todos nós podemos aí cair nessa tentação. Os principais religiosos da época de Jesus sabiam muito bem fazer isso, usar, né, publicitariamente a sua espiritualidade. E nós devemos tomar muito cuidado para não fazer o mesmo. Praticar essas disciplinas espirituais, como dar, orar e jejuar, como expressão da nossa entrega, como expressão da nossa submissão a Jesus. Lembre-se que a verdadeira prática do amor, nós vimos isso a semana passada, a verdadeira prática do amor é sempre oculta. É aquela que nós fazemos sem holofotes, sem aplausos, sem reconhecimento. Essa se torna verdadeira porque não há nenhuma esperança, não há nenhuma razão, não há nenhuma forma de sermos aplaudidos, de sermos vistos, de sermos reconhecidos. Não corremos esse risco de alguém nos elogiar. Por isso que ela é oculta, a verdadeira prática do amor. A oração, da mesma forma, é uma prática secreta, na intimidade do nosso quarto. O jejum também deve ser essa prática oculta aos olhos das pessoas, pois Deus, Jesus disse, que nos vê em secreto. Esse Deus, o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. E essa é a única recompensa que nós precisamos, que nós necessitamos. Eu quero concluir contando uma história, né, uma história de Antônio, mas ficou conhecido como Antão, na Igreja Católica, como Santo Antão. Ele foi um cristão lá no século III. Ele viveu no deserto. No século III, ali, indo para o século IV, foi o período da institucionalização da igreja, onde muitos aí no movimento aí de resistência a essa prática da igreja que estava deixando de ser um movimento, deixando de ser de comunhão com Deus, de adoração a Deus, de entrega a Deus para ser quase que um departamento do Estado, a religião oficial do Estado. E aí então muitos iam para o deserto, mosteiros foram criados nessa época.
e então vai para o deserto, próximo ao Egito. Ele mora ali em cavernas. Ele se converteu a Cristo Jesus com 20 anos de idade. Passou mais de 80 anos numa vida regrada e consagrada a Deus, com jejum e oração. Há uma história que foi narrada por Atanásio de Alexandria, que mostrava então a luta de Antão em resistir os ataques do diabo. O diabo sempre vinha querendo ali derrubar, querendo tirar, desviar Antão do caminho de Deus, da consagração, da entrega ao Senhor. O diabo tentava com todas as forças. Tudo aquilo que a mente, o coração e o corpo desejava, o diabo colocava ali à sua frente para que ele então se entregasse ao pecado. Antão morreu com 105 anos. Portanto, ele foi tentado aí por mais de 80 anos pelo diabo. Na sua juventude, foi tentado na área sexual. Quando, com mais idade, foi tentado com guloseimas e seus aromas maravilhosos. E aí o diabo, não conseguindo fazer Antão pecar contra a castidade ou contra os seus jejuns, o diabo tenta uma outra estratégia, a distração. O diabo é atrevido. E é nos momentos de devoção, nos momentos devocionais, que ele ataca cruelmente, porque ele quer ali te perturbar, ele quer ali te desviar daquela prática espiritual. E o diabo então tentou conseguir aí desviar ou distrair Antão da oração, da meditação, da palavra, da solitude, do silêncio, mas também não conseguiu o seu intento. Então Antão permanece firme no seu propósito de consagrar a cada dia sua vida a Deus. Próximo da sua morte, próximo da morte de Antão, o diabo anuncia a sua derrota. Não conseguira o seu intento. Com todas as tentações, ele queria desviar Antão do caminho de Deus, desviar Antão da entrega e consagração a Deus, e não havia conseguido. E ele então, o diabo, aparece para Antão e diz que vai se retirar, vai embora, que perdeu mais de 80 anos tentando desviá-lo e não havia conseguido nada, nem um centímetro sequer. Satanás então se retira. Antão, neste momento, ele se ajoelha, se coloca humilde diante do Senhor e repleto de piedade diante da cruz de Cristo. Ele diz: obrigado, Senhor, finalmente me tornei um santo. O demônio, o diabo ouve a oração de Antão e volta sorridente. Eu consegui. Antão fora vencido pelo pecado do orgulho dele mesmo. O orgulho da sua piedade, o orgulho da sua virtude, da sua santidade. Nós não sabemos se essa história é verdadeira, mas o fato que nos mostra é que todos nós corremos esse risco. Todos nós podemos usar da nossa espiritualidade de forma publicitária para trazer os aplausos para nós. Antão caiu nisso, diante de si mesmo. Não havia ninguém para aplaudir, mas ele se sentiu orgulhoso. O mesmo pecado que havia derrubado Lúcifer só agora estava travestido de uma humildade, daqueles que se orgulham da sua humildade. Disse Jesus para todos nós: tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos, as suas práticas ou disciplinas espirituais em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos livre dessa tentação e que possamos viver
a nossa espiritualidade como verdadeira entrega, devoção e consagração ao nosso Deus. E a única recompensa que precisamos vem do nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Amém.